o nosso Deus. Nós vamos então trabalhar nessa noite a pergunta 39 do Catecismo Maior, que é a pergunta que diz por que era indispensável que o mediador fosse homem, ou naquela versão que os irmãos estão vendo ali projetada, qual a necessidade de o mediador, Cristo, ser homem. Os irmãos poderiam ler comigo, então, a resposta, para que a gente possa também começar a ouvir, né, as nossas próprias vozes, e isso nos ajudar também na memorização e na compreensão do texto. Então, qual a necessidade de o mediador ser homem? Vamos responder? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Amém, né? Esse é um texto que, como os irmãos perceberão, é um texto que nos consola, acima de outras coisas, né? É um texto que nos consola, porque, sendo Cristo Jesus Deus, como nós vimos no primeiro estudo, o estudo anterior, né, na pergunta 38, agora nós estamos vendo, sendo Deus, Cristo homem. Então, Cristo sendo homem, ele de fato veio, primeiro, para resgatar a nossa natureza humana, porque a nossa natureza ela estava corrompida, né, morta, destruída. Então, a ideia ali do verbo resgatar, ou levantar a natureza, né, como aparece ali naquela tradução, é a ideia de elevar de novo ao patamar da criação a nossa natureza. Porque nós caímos em Adão e nós não machucamos muito, como alguns costumam dizer, nós morremos. Então a nossa natureza ficou destroçada, né? Não havia o que fazer. Então Cristo ele veio para levantar a nossa natureza, ou seja, nos levar de novo para um patamar, para um status de dignidade. Qual dignidade? Aquela dignidade da criação, né? Então, nós fomos, em Cristo, nós voltamos àquela etapa de anteriormente à queda. Ah, pastor, mas nós ainda somos pecadores. Sim, somos. Mas a proposta final de Jesus Cristo, né, ou o plano final da redenção, é nos resgatar, nos tornar novamente iguais a Cristo Jesus no sentido da nossa consagração. Então, por isso o texto diz aí, para que pudesse levantar a natureza, ou resgatar a nossa natureza. E também para que pudesse, como diz ali, obedecer à lei, para que pudesse nos submeter à lei. Cristo, ele se submeteu à lei, ele foi obediente em todas as coisas, porque nós, como descendentes de Adão, não fomos, não é? Adão não foi obediente em todas as coisas, pelo contrário, ele falhou na lei. Cristo, ao contrário, foi obediente em todas as coisas. E por essa obediência, ele alcançou do Pai alguns benefícios, como, por exemplo, interceder por nós, não é? Cristo ele tem acesso livre à presença do Pai, exatamente porque ele é perfeito, não é? E por ser perfeito, ele tem acesso ao Pai, e isso ele faz em nosso favor, porque ele é homem como nós. Então, a natureza de Cristo, a natureza humana, faz com que Cristo possa conversar com o Pai como se fôssemos nós, né? Por isso, quando nós oramos em nome de Jesus. E essa expressão em nome de Jesus, ela não pode ser só uma reza, né? Ou um tipo de mantra, ou alguma coisa assim, com um poder, né, supersticioso em si mesmo. Não é porque a pessoa falou em nome de Jesus que necessariamente Cristo está intercedendo por ela, né? Lembra-se lá do que o próprio Jesus falou, muitos dirão, né, em meu nome fizeram isso. Então não é só o fato de pronunciar na oração em nome de Jesus, é o fato de você orar
com este sentimento presente, não é? Sabendo que a nossa oração só será aceita pelo Pai se mediante Jesus Cristo. Então, por isso é que nós dizemos em teu nome, né, ou por meio de ti, por teu intermédio, por tua mediação, né, qualquer uma destas expressões que o nosso coração deve apresentar ao Pai, porque senão nós não temos como acessar a presença do Deus Santíssimo. Cristo, assumindo a nossa natureza, ele também sabe o que é padecer. Por isso a expressão ali, simpatizar com as nossas enfermidades. A palavra enfermidades ali, meus irmãos, ela não diz respeito só a doenças, né? Geralmente a gente usa enfermidade como sinônimo de doença, mas ali é a ideia de fraqueza. Enfermidade ali, quando a Bíblia fala de enfermar, né? Ou de enfermidades, não quer dizer necessariamente doenças, como uma gripe, um resfriado, né? Alguma coisa assim. Enfermidade é uma palavra que a Bíblia usa para mostrar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós somos, nesse sentido, constantemente enfermos, não é? Nesse sentido, nós somos constantemente fracos. Então, Cristo, ele se compadece com essa nossa deficiência, com a nossa fraqueza, com a nossa pobreza, para que pudéssemos também, diz o texto ali, né, recebêssemos a adoção de filhos. Ora, Cristo, sendo o primeiro filho, primogênito de entre os mortos, ele então nos antecede. Então, nesse sentido, Cristo ele foi eleito por Deus Pai, não para a salvação, obviamente, porque Cristo não precisava ser salvo, mas teologicamente falando, Cristo foi escolhido pelo Pai para ser o primeiro, representando assim a humanidade nele, né? Representando os eleitos. Assim como Adão foi o primeiro homem representando toda a humanidade, Cristo também foi o primeiro filho de Deus, né? Para representar os demais filhos. Então, se Cristo não tivesse sido homem, nascido de mulher, né, como foi o nascimento dele, ele não poderia também nos representar enquanto homens, enquanto seres humanos. Mas nele nós recebemos esta filiação junto ao Pai, não é? Nós nos tornamos filhos por causa do Filho primeiro, do primogênito, que foi Jesus Cristo. E também, meus irmãos, diz ali que nós recebemos nele o conforto. Então, isso nós sabemos por experiência própria, né? Somos consolados pela presença de Jesus, né? Quando estamos ali abatidos, enfraquecidos, envergonhados, né? A presença de Cristo, ela nos consola. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo, quando nós participamos dos elementos da ceia, por exemplo, quando nós falamos a respeito de Cristo com as pessoas, ouvimos a respeito de Cristo, os nossos corações são consolados, né? Muito embora nós continuemos nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, mas somos fortalecidos diariamente pela presença consoladora de Cristo. E exatamente pelo fato de Ele saber quem nós somos e compadecer-se das nossas fraquezas ou enfermidades, é que Ele também sabe nos consolar, né? Ele sabe onde dói, não é? Cristo sabe onde está doendo, Cristo sabe onde incomoda, Cristo sabe quais tentações nós passamos. Então, não se trata de um ser simplesmente fora, né, da humanidade, um ser divino, mas que não tem contato com a humanidade. Não, trata-se de um ser humano, né? Cristo foi homem como nós, então ele experimentou todas estas dificuldades que nós experimentamos, né? Jesus chorou, por exemplo, ao perder um dos seus amigos, né? Quando ele viu a situação de Lázaro ali, Cristo chora, né? Cristo chora pela deserção do seu povo, quando o povo se apostata, não é? Cristo sente receio ali, antes de ser entregue à morte, não é? Ele se entristece. Então, nós percebemos que as emoções, os sentimentos de Jesus Cristo, eles são muito parecidos com os nossos sentimentos, né? O sentimento de luto, o sentimento de incerteza. Por isso Jesus chegou a orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Claro que, como Deus, ele sabia que não seria possível isso, porque estava já no plano do Pai que ele fosse à cruz, mas enquanto homem, a sua natureza também, assim como a nossa,
ela se revoltava, né, dentro de si, no sentido de quem sabe, pensar numa outra possibilidade, né? Embora o próprio Cristo sabia que não seria possível, porque a oração é, seja feita a tua vontade, né? Mas o fato é que ele, como nós, ele representou e experimentou as nossas enfermidades. Então, por isso, ele pode nos consolar. E, finalmente, irmãos, ele pode também nos dar acesso ao trono da graça. Essa expressão trono da graça é uma expressão muito importante na Bíblia, porque geralmente os profetas, né, eles usam essa expressão trono para se referir exatamente do lugar onde partem todas as bênçãos que procedem de Deus, né? Os irmãos, quando leem Ezequiel 37, por exemplo, os irmãos veem ali o profeta dizendo que do trono, né, saía aquele rio capaz de purificar as pessoas, né, de trazer vida, 36, 37, né, aquele trecho de Ezequiel ali. Então, do trono da graça é de onde saem todas as bem-aventuranças que nós, eleitos, recebemos do Pai. E esse acesso ao trono só é possível por meio de Cristo. Exatamente pelo fato de ele ter sido primogênito, ele nos deu acesso ao trono, né? Ele nos deu acesso à presença do Rei, que é o seu Pai. Então, essa teologia da natureza humana, da mediação de Jesus Cristo, é uma teologia muito profunda, né? Que nos consola, que nos alimenta, que nos humilha também, no sentido de que nós sabemos que precisamos dele, né? Nós não conseguiremos nada na presença do Pai sem ele. Vem muito à nossa mente o texto, né, a palavra de Cristo, que ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, né? Então é essa teologia que nós ensinamos quando dizemos que o mediador precisava ser homem, porque de fato, se não fosse a humanidade de Jesus, nós jamais seríamos representados, né? Nós não poderíamos ser representados por anjos, porque anjos não são humanos. Então, ainda que Gabriel, Miguel, né, ou qualquer um desses outros anjos da Bíblia quisessem nos representar, não seria possível, porque eles não são da natureza humana, né? Os anjos, nós sabemos, não são membros da natureza humana. Então, seria absurda nós propormos esta substituição. Se fosse uma outra pessoa, como nós vimos no estudo passado, também seria inútil, porque esta outra pessoa não teria o poder da perfeição, como Cristo tem, né, de nos representar também com dignidade. Então, precisava ser alguém que tivesse uma participação, como diz o texto bíblico, uma participação comum na carne e no sangue, né, da natureza humana, para que de fato pudesse ser o nosso Redentor. Como eu fiz no estudo passado, irmãos, farei hoje também, citando aqui o comentário do teólogo bíblico, que é o Gerhard Voss, no comentário que ele faz no Catecismo Maior. Um dos comentários é: para ser o redentor da raça humana, o mediador tem que atuar como representante legal dos seres humanos. Representante legal é o representante judicial, né? Os irmãos sabem que, quando nós estamos passando por algum processo judicial, nós precisamos de representação, de um advogado, né? Ninguém consegue acessar a justiça sem um advogado. Tanto que, se você não tiver um advogado pago, o Estado ele tem que fornecer para você um advogado do Estado, né? Que é o pessoal da Defensoria Pública. Então, você não consegue ir lá e você mesmo apresentar sua petição, a não ser que você seja advogado. A lei permite você defender a si mesmo, mas mesmo assim você tem que ser advogado, né? Ou seja, a atribuição legal ela exige um profissional da área, né? Então, aqui, quando o texto fala representante legal dos seres humanos, é nesse sentido. Quem é que teria a prerrogativa ou direito de representar os seres humanos se não fosse Cristo, né?
Então, o pastor Gerhard Voss diz assim: e para que isso fosse possível, ele precisa, se referindo a Cristo, né, o Redentor, ele precisa, antes de mais nada, ser um membro da raça humana. Até mesmo em organizações humanas ordinárias, ninguém as representa oficialmente se antes não fizer membros dela. Aqui ele faz uma analogia, né? Por exemplo, eu não posso representar a Igreja Presbiteriana do Brasil se eu não for membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é uma lógica, não é? Razoável. Para eu representar a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tenho que ser membro dela, né? Para eu representar a Igreja Presbiteriana do Vale, lá no cartório, por exemplo, quando a gente vai fazer os documentos, eu preciso ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? Tanto que, quando a gente vai assinar as atas, fazer algum documento para o banco, né? E aí eu preciso ir lá no cartório para autenticar, alguma coisa assim, eu preciso comprovar a minha identidade pastoral, né? O cartório pede ali a identificação e tal, o registro em ata. É toda uma burocracia que faz parte, né, desse processo de representação legal. Então, Cristo não precisa ser o redentor da raça... Cristo não poderia ser o redentor da raça humana se, antes de tudo, não fosse membro da raça humana. Da mesma forma que o pecado e a destruição vieram por intermédio do homem, assim também a redenção tem de vir obrigatoriamente por meio de um homem. E aí, o Gerhard Voss cita aqui o texto de 1 Coríntios 15, 21. E eu gostaria que nós abríssemos esse texto para que a gente possa ver, né, a partir de agora, alguns outros textos também que comprovam estes pontos que nós afirmamos ali. 1 Coríntios 15, 21. Vamos ler juntos, irmãos? 1 Coríntios 15, 21. Vamos lá. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Está vendo? Então, Paulo deixa muito claro aí que a natureza humana de Jesus, né, ela era imprescindível. Cristo precisava ser homem. Por quê? Porque se a morte veio por um homem, só um outro homem poderia resolver o problema da morte. E esse homem precisava ser perfeito, porque senão ele não seria capaz de resolver. Por isso era necessário que ele fosse Deus, como nós vimos na pergunta 38. Mas, ao mesmo tempo, também é indispensável que ele seja homem para nos representar. Vamos ver alguns outros textos agora. Hebreus capítulo 2, verso 16. Hebreus 2, 16. Nós vamos ler do 14 ao 16. Aliás, vamos ler do 14 ao 18, porque todo o trecho aí ele é importante porque traz essa ideia, né? Essa mensagem que nós estamos tratando aqui. Então, Hebreus 2, de 14 a 18. Vamos ler juntos, mais uma vez? Vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Texto precioso, né? Mais claro do que isso,
Não tem, né? Cristo aqui como sendo, primeiro, né, o texto afirma no versículo 14, ele tem participação comum de carne e sangue. Ele igualmente participou, né? E então ele foi carne e sangue, ele foi homem como nós. E para que pudesse livrar todos, né, versículo 15, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Então o que significa esse pavor da morte? Porque nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Então, a morte para nós era indestrutível, né? Então, Cristo veio e venceu a morte. Ele libertou da escravidão por toda a vida aqueles que estavam sujeitos. E o verso 16, que era o verso que nós leríamos inicialmente, que é o ponto aqui, mostra que Jesus, ele por ser homem, ele veio socorrer os homens. O texto diz aí, ele não socorre anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão, ou seja, os homens, né? Então veja que esta é a teologia da mediação de Cristo. Ele veio para nos socorrer enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E o escritor aos Hebreus ainda explica ainda mais. Ele fala, olha, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante a nós. Todas as coisas. Ele foi tentado, por exemplo, olha lá o versículo 18. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, então mostra que Cristo foi tentado e sofreu por causa das tentações, né? Sem pecado, obviamente, mas ele sofreu as tentações. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Essa palavra é muito consoladora, né, meus irmãos? Porque quando nós somos tentados, diante de qualquer tentação, você pode pensar aí, talvez uma área da sua vida que seja uma área contra a qual você luta, né, durante um tempo. Qualquer pecado, né? Geralmente a gente pensa naqueles pecados mais públicos, assim, mas às vezes tem pecados que não são pecados públicos, mas nós ficamos ali por anos, talvez, lutando, né, contra um pensamento pecaminoso, não é, contra algum vício que você adquiriu. Lembre-se desse versículo. Cristo, ele é poderoso, ele sabe o que é ser tentado, e ele, diz o texto, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, ora, se você tem sido tentado, recorra a Cristo. Ele vai ajudar você, certamente, a vencer, a lutar contra essa tentação, porque ele sabe o que é a natureza humana, né? Ele sabe, ele sofreu isso, então ele é capaz de nos socorrer. Vamos ver Gálatas 4. Gálatas 4:4. Vamos ler o 3 e o 3, do 3 ao 5, né, para não ficar o versículo pela metade. Vamos ler o 3 ao 5. Gálatas 4, 3 a 5. Vamos lá, juntos. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mais uma vez aqui nós vemos também uma teologia bastante clara, né, muito profunda. Nós éramos menores em que sentido? Nós não tínhamos absolutamente nenhum tipo, nós estávamos desprezados. No versículo anterior, Paulo fala sobre tutores e curadores, né? A ideia de Paulo aqui é que nós não tínhamos emancipação, nós éramos menores, né? E o menor de idade, ele não pode fazer nada, ele depende da tutela de um maior, não é isso? Do pai, de um representante legal. Então, a ideia de Paulo aqui é que nós éramos menores de idade, nós éramos crianças e, por isso, nós não tínhamos condições alguma de resolver por nós mesmos. Nós precisávamos de um representante que fosse maior, que fosse maduro, né? Que fosse emancipado. E esse representante foi Cristo. E ele veio, então, quando diz aí na plenitude do tempo, é exatamente no nascimento de Jesus, né? Essa é a plenitude do tempo, né? É o Novo Testamento que chega,
os últimos dias, né, como a Bíblia declara. Então, nesse tempo, Cristo então vem, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que nascido sob a lei? Porque Cristo, o nascimento de Cristo, ele não contrariou em nada a lei, né? Ele nasceu exatamente como a lei ordenava, foi criado exatamente como a lei ordenava, porque ele cumpriu a lei, absolutamente tudo, né? Nós não podemos supor que Cristo tenha, em algum momento, descumprido a lei, porque senão ele teria cometido pecado, né? Ele cumpriu a lei. E por isso mesmo ele foi habilitado para nos fazer cumpridores da lei, assim como ele também cumpriu, né? Vamos ver também agora, irmãos, Hebreus, vamos voltar lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7. Vamos ler os versículos 23 até o 28. Aqui está indicando o 25, mas nós vamos ler também o trecho maior, para que também a gente possa perceber aqui essa relação do texto com a presença de Cristo, humana, né? Vamos ler Hebreus 7, a partir do 23, aí nós vamos até o 28. Vamos lá, mais uma vez juntos. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Também outro texto claríssimo, né? Claríssimo. Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, que eram homens, eles eram falíveis, inclusive pela própria morte, né? Diz o versículo aqui 23 que eles eram impedidos de continuar porque eles morriam. Por isso tinha muitos. Porque o sacerdote vivia no máximo ali aquela quantidade de anos, por mais que ele vivesse, uma hora ele ia morrer, né? E outro o sucedia. Cristo, no entanto, ele diz aqui o 24, ele continua para sempre. Por isso o sacerdócio dele não muda, e ele é eterno. Então, diz o 25, né? Ele está vivendo sempre para interceder pelos eleitos, por aqueles que se chegam a Deus. Por que sempre? Ora, porque o sacerdócio dele é eterno, imutável, né? E depois diz aí do 26 e 27, como que é esse sumo sacerdote? O sacerdote anterior do Antigo Testamento, versículo 27, ele tinha que oferecer sacrifícios constantemente, todos os dias, e tinha que oferecer por ele, porque ele era homem pecador, e pelo povo. Cristo não. Cristo, ele era santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, então ele não tem pecado, por isso ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo. E quanto ao povo, ele não precisa repetir o sacrifício, porque ele fez isso de uma vez por todas. Olha que interessante, né? Reparem, irmãos, como que um único texto da Bíblia é capaz de resolver tantos problemas, né, teológicos que as pessoas têm. Quando a gente percebe igrejas, por exemplo, realizando
missas, né, como se fossem repetições de sacrifícios de Cristo, ou comemorando estas datas, né, como se Cristo precisasse ser novamente morto, e nós vemos que é uma desobediência às Escrituras e uma falta de compreensão mesmo das Escrituras, né? Nós louvamos o Cristo vivo, o Cristo que já cumpriu, que já morreu, que já venceu a morte, que está assentado à direita de Deus Pai, né? E está intercedendo por nós. Nós não celebramos um Cristo morto, um Cristo que precisa todas as vezes morrer pelos nossos pecados. Não, ele já fez isso, né, de uma vez por todas. Mais uma vez eu vou citar aqui o Gerhard Voss, quando ele diz assim: por que era indispensável que o mediador fosse verdadeiramente humano para ser o nosso sumo sacerdote? Pensando aqui também nesse texto, né? Um sacerdote de verdade, de acordo com a determinação de Deus, tem que ser escolhido de entre os homens. E ele deve ser capaz de compreender e se compadecer dos sofrimentos e angústias dos seres humanos, por haver ele mesmo passado por esses sofrimentos e angústias. E aí ele cita um texto que nós vamos ler agora também, que é Hebreus, novamente, né? Capítulo 5, os irmãos vão voltar aí só uma página aí, 5, 1 e 2. Vamos ler? Hebreus 5, 1 e 2. Olha o que diz aí, vamos ler juntos. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Veja, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aqui, se referindo aos homens, a como que era o sacerdócio humano. O sacerdócio humano era assim. Deus escolhia pessoas de entre os homens, né, humanos, que fosse uma pessoa compassiva. E é interessante, né, irmãos, porque quando a gente chega lá nos sacerdotes da época de Jesus, a gente não percebe muito isso, né? A gente percebe, pelo contrário, sacerdotes legalistas, sacerdotes sem misericórdia, né? E, aliás, o próprio Jesus fala sobre isso, né? Quando Jesus os acusa de pecado, etc., a liderança religiosa, isso mostra o próprio pecado na vida da liderança judaica daquele período, que era, na verdade, uma preparação para o próprio sacrifício de Cristo, né? As coisas estavam se encaminhando mesmo para isso, para que Jesus fosse morto pelas mãos daqueles que deveriam protegê-lo, né, que deveriam aceitá-lo, né, que deveriam abraçá-lo como seu Senhor. O fato aqui, e o Gerhard Voss cita esses dois versículos, exatamente para mostrar o seguinte, ele fala assim: observe que os versículos de Hebreus 5, 1 e 2 não tratam especificamente de Cristo, não mesmo, porque aqui fala dos sacerdotes humanos, mas apenas considera genericamente a natureza do sacerdócio, do ofício sacerdotal, ou seja, as qualidades necessárias a qualquer sacerdote. E aí nós olhamos agora para Cristo e percebemos que Cristo foi nascido dentre os homens, ele foi constituído nas coisas concernentes a Deus, porque Deus o nomeou para ser o mediador. Ele estava apto para oferecer sacrifícios pelos pecados, né? Ele próprio, não pelos seus pecados, mas pelos pecados do seu povo, ele tinha essa aptidão, e ele é capaz de condoer-se com os ignorantes e dos que erram, não é? Exatamente pelo fato de ter experimentado as fraquezas humanas, não é? Então, a ideia aqui é, Cristo, ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ser representados por ele. Hoje um colega pastor colocou, num dos grupos aqui de que a gente faz parte, né, nós pastores, temos um grupo aqui de pastores no Brasil, e alguém colocou aqui um podcast, aqui a fala, né, de um desses
influencers aí, famosinhos, e eu não vou encontrar aqui, depois eu encontro. Ah, sim, encontrei. É um ex-famoso gospel, um tal de Daniel Pax, que eu nunca vi falar. E ele dizendo o seguinte, ele se converteu, né, ao ateísmo, e aí a frase dele que está aqui no link do seu programa é o seguinte: eu não pedi para ele morrer no meu lugar. Veja que soberba absurda, né? De fato, ele não pediu mesmo e ninguém pediu, né? Nenhum de nós pediu, porque foi pela graça mesmo, né? Se dependesse de nós, estaríamos mortos, né? Completamente mortos. Exatamente. É só um atestado do que de fato é, né? Mas eu quero mostrar para os irmãos como que estas coisas, elas fazem sentido na vida do ser humano. Porque, de fato, o ser humano é isso. É uma pessoa má, né? Uma pessoa sem Deus, uma pessoa condenada ao inferno, né? Condenada à morte. E não fosse a graça de Deus em Cristo, não fosse Cristo ter vindo como homem, nós estaríamos nessa condição mesmo de mortos, né? Então, é só para ilustrar aos irmãos como que essa teologia da representação humana de Jesus, como que ela é importante para nós, né? E como que nós podemos, de fato, nos consolar com esta verdade, né, que nós acabamos de aprender. Cristo, ele precisava ser homem para que ele pudesse resgatar a nossa natureza, levantar a nossa natureza humana, trazer de volta a dignidade do ser humano. Por isso Paulo diz que nós estamos sendo refeitos, né, à imagem de Cristo, estamos sendo reconstruídos, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, então é uma nova criação, né? Uma nova criação nós somos. Cristo, ele submeteu-se à lei para que pudesse entender o peso da lei, por isso ele pôde dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Eu já disse aos irmãos que aquele texto ali não tem nada a ver com sentimento psicológico. Às vezes as pessoas usam para usar como recurso, né, de gente que está com ansiedade, gente que está com depressão, aí usa aquele texto, né, vinde a mim, todos que estáis cansados. Não, o cansaço ali não é cansaço físico, emocional, psicológico. O cansaço ali é o cansaço da lei. Vocês que estão cansados de tentar carregar a lei, de tentar obedecer à lei, de tentar ser salvo pelos seus próprios recursos, salvos pelos seus próprios méritos, venham, porque eu carreguei a lei e eu consigo levantar vocês e consigo carregar vocês de modo que fique leve para você, né? Essa é a palavra de Jesus ali. Você que está carregado, pesado, e tem crentes assim, né, irmãos? Tem crentes que acham que eles vão vencer os pecados pela própria força, né? Eles têm que fazer alguma coisa, têm que se esforçar, porque senão Deus vai mandá-los para o inferno. Eles ficam com mais medo do inferno, na verdade, do que gratos pela salvação em Cristo, né? Gratos pela graça que Deus nos concede. Então, eles ficam tentando fazer as coisas, né? Como Marta, lá naquela situação em que Jesus foi à casa, né? Fica tentando correr atrás, tentando resolver as coisas por si mesmos, né? Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Pelo contrário, né? Nós temos, Cristo cumpriu a lei por nós. E se Ele cumpriu a lei por nós, é exatamente para que nós pudéssemos estar debaixo da lei, melhor dizendo, debaixo da graça, né? Sem a influência da lei, para que Ele pudesse nos representar, sendo compassivo, intercedendo em nosso favor, nos trazendo como filhos, nos consolando e garantindo o nosso acesso à presença dEle, né? Então, essa é uma teologia que, de fato, nos alegra o coração, né? E eu encerro aqui, então, por aqui hoje, deixo o espaço aberto, caso os irmãos tenham algum comentário, alguma pergunta.